Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Hoje, trazendo muita informação importante que devemos nos atentar, trazer aí discussões sobre o novo PGMC, né? Realmente vai ser um marco, eu entendo que nessa discussão, pois vai falar de tema, pode gerar muitas oportunidades para os provedores, falar de alguns projetos de leis polêmicos, falando em relação à governança da internet e também o PL de lei que fala de facções criminosas e falar também do leilão de frequências, né? Quais os posicionamentos das operadoras e das PPPs sobre isso. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Olha lá, pessoal. Frente de São Paulo contra precarização de telecom, mira redes clandestinas e postes. Pois é, pessoal, isso em São Paulo. Tem uma matéria bem bacana, eu vou deixar aqui para vocês lerem na íntegra tudo isso, mas o que me chamou muita atenção foi algumas ponderações aqui. O segundo Luiz Fernando, um dos objetivos da frente é pressionar por uma maior regulação e segurança do trabalho no setor. Grandes empresas são sérias e pensam 10 vezes antes de contratar prestadores de serviço, mas temos os chamados gatos, que deixam a vida de muitos trabalhadores em risco. Tem outras ponderações aqui, falando que colocam a culpa aqui também no Estado, que não fiscaliza. O presidente da Federação Nacional de Empresas de Telecomunicações, da FENINFRA, destacou o quadro de ampla clandestinidade presente na cadeia de telecom. Olha lá, ó. Hoje estimamos haja 30 mil empresas atuando em telecom, entre outras operadoras, provedores, empresas de infraestrutura, de call center, mais de 13 mil estão homologadas. Temos diversas empresas, grandes, pequenas, muito sérias, que são representadas pela federação, pelos sindicatos e associações patronais. Já as empresas informais não seguem regras fiscais trabalhistas, não treinam funcionários e nem seguem convenções. Elas vivem à margem e atrás delas que temos que ir, declarou a dirigente da Alesp. Pois é, pessoal, temos essas discussões aqui em relação a poste, né? Eu falo muito em relação a isso. Olha aqui outra. Goiânia notifica 95 empresas de telecom por fios soltos em poste. Aracaju quer limpeza de fios em poste dentro de um mês. Pessoal, todas essas matérias de regiões distintas, né? São Paulo, Goiânia no estado do Goiás e também Aracaju no estado de Sergipe estão falando isso. Eu não duvido muito. Aqui em Brasília nós estamos numa frente também nessa parte de organização dos fios nos postes, redes desativadas, segurança e poluição visual. Então, pessoal, até quando assim os provedores também acredito que devam fazer uma reflexão sobre esse assunto, pois uma hora vai chegar em você esse problema, né? E então nós devemos tomar algum tipo de atitude para que não sejamos prejudicados. Mas como prejudicados, Rodrigo? Por que seremos? Pois é, porque se deixarmos na mão das prefeituras e governos ou até mesmo das concessionárias de energia, acredito eu que os provedores irão sim ser prejudicados, porque a gente sabe, quando a concessionária prega para resolver esse problema, a gente sabe que eles cortam os cabos, né? Eles não vão lá para ordenar, eles vão lá realmente é para cortar, né? Porque tem muita coisa para ser feita. E no meu entendimento, e é o que nós estamos aqui trabalhando junto com o GDF para poder trabalhar em conjunto para resolver essa situação de segurança e poluição visual, é uma sinergia, né? Ou seja, um trabalho juntamente com a prefeitura ou com o governo e também com a concessionária de energia, que são realmente os interessados que devam trabalhar para resolver essa situação. Então não dá para deixar na mão da concessionária, o provedor vai ter que colocar a mão na massa, porque realmente é o trabalho ali, é a rede do provedor e ele trabalha com essa rede para poder prestar o seu serviço, então ele tem que acompanhar de perto esse trabalho. Deve ser um trabalho não só dos prestadores, mas das associações, elas têm que se envolver nesse trabalho. Esse acho que é um dos pontos cruciais aí para o sucesso desses projetos e dessas ações de limpeza. Tá certo, pessoal? Procure as associações. Provedores que não estão associados vão sofrer com isso. Eles devem procurar suas associações regionais, se associar e realmente se inteirar desse plano de trabalho que vai ser desenvolvido. Se não está sendo desenvolvido agora, em algum momento vai. Porque as concessionárias, as prefeituras e os governos estão cada vez mais colocando a lupa nesse problema e vão querer resolver. Porque isso já virou, inclusive, promessa de campanha de governadores, de prefeitos, que a gente vai resolver, a gente vai cortar. Não é a primeira vez que a gente olha esse tipo de debate, né? Então fica muito aí, o provedor tem que cair a ficha, ele tem que ser protagonista para não ser prejudicado pela concessionária de energia, que pode cortar aí sua rede, tá certo, pessoal? Vamos ficar antenado. Provedores aí que não estão em associações regionais, procurem saber, porque todos os estados, a gente vira e mexe toda semana, tem alguma manchete, tem alguma mídia falando dessa questão de fios soltos, de segurança e de poluição visual. Então não vamos deixar chegar um problema
problema, vamos trabalhar no modelo preventivo, né? Vamos fazer uma ação em conjunto aí com todos os interessados nessa pauta. E olha mais, pessoal, trouxe essa matéria interessante. Senado rebate Teles em processo do STF sobre taxas do Fistel. Pessoal, é uma matéria interessante, mas eu vou trazer aqui, eu vou deixar aqui para ver leitura da íntegra, é um documento grande, que aqui tem alguns dados que são interessantes. Eu trouxe isso porque vale fazer uma reflexão. Olha lá, valores cobrados. No processo, entre os cálculos, as associações apontam que entre 2017 e janeiro deste ano, mais de 7,6 bilhões foram arrecadados somente via TFI e TFE. Contudo, no mesmo período, a Anatel gastou apenas 270 milhões em atividades de fiscalização regulatória. De forma técnica, dá para questionar as alíquotas aplicadas aos tributos. As entidades questionam os seguintes dispositivos. E aqui tem vários dispositivos legais que justificam a cobrança, né? Mas o que muito é discutido, pessoal, que além dessas tarifas de TFI, de TFF, também tem o UX, tem o Funtel, né? E além das cargas tributárias do ICMS, né? E de todos os outros impostos que vêm junto com isso, né? Então isso encarece muito o nosso setor. Trouxe para vocês aqui para fazer uma reflexão sobre esse tema, né? De relação a tributos e taxas, que são muito no nosso setor. Por que realmente não faz um trabalho de simplificação, né? A reforma tributária está aí e vai muita gente, muitos provedores, muitas empresas de telecomunicações que não se organizarem nessa parte tributária, fiscal, vão sofrer muito, porque tudo isso entra na conta, entra no custo fixo dessas empresas, né? Provedores que tiverem dúvida, quiserem realmente fazer essa organização contábil, fiscal, tributária, me chamem aqui, a gente tem várias linhas de trabalho, vimos ajudando muitos provedores, né? E não deixe o seu provedor para a última hora tentar resolver esse problema, que pode ser tarde demais, tá certo, pessoal? Você pode sangrar muito com isso. Fica ligado. E olha mais, pessoal, radiodifusão contesta o uso da faixa de 600 MHz por operadoras e celular. Pois é, pessoal, com essa nova reorganização do espectro, as grandes operadoras querem também essa faixa dos 600 MHz para poder oferecer serviço móvel, pessoal, ou seja, banda larga móvel. Mas entrou grandes players aí nessa disputa, né, nessa briga por essa faixa, né? Eu vou deixar na íntegra aqui, mas em resumo, as grandes players de TV, Rede Globo, Bandeirantes, enfim, empresas de radiodifusão querem essa faixa de frequência para a TV 3.0. E aí, pessoal, quem é que vai ganhar essa quebra de braço? Vamos acompanhar, que pode ser mais um insumo, mais espectro, que os provedores também podem usar aí para banda larga móvel, né? Vamos ficar antenado, pessoal. E olha mais, entidades pedem continuidade da isenção tributária para IoT e M2M. Hoje esses serviços não pagam tributos, né? São isentos. E olha mais, eu trouxe aqui até uma matéria, ó, TIM vai levar 4G para 1 milhão de hectares do grupo Pedra Agroindustrial. Todos esses serviços que são prestados aqui nas redes privativas, no 4 e no 5G, se for aqui realmente serviço de IoT ou M2M, que entra telemetria, monitoramento, tudo isso tem tributo. Hoje é isento de tributação. Você, provedor, já está utilizando já está ofertando esse tipo de serviço para faturar esse serviço sem nenhum tributo, que hoje é isento. As grandes operadoras estão brigando para poder prorrogar, né, essa isenção por mais tempo. Mas você, provedor, já analisou não só o serviço como um todo, mas tarifa zero de tributação sobre esse serviço para esse modelo de negócio? Fica a reflexão e fica também a ideia de uma oportunidade de negócio para isso, pessoal. O cavalo selado só passa uma vez, hein? E olha mais, pessoal, entidades de telecom apoiam o PL, projeto de lei, que equivale facções a terrorismo. Pois é, pessoal, é uma matéria que vem sendo muito discutida, né? Porque realmente essas facções criminosas, ela tem tomado rede de provedores, né? E os provedores ficam refém, porque a parte de segurança pública aí tá deixando muito a desejar como que vai combater esse tipo de ação, né? Então vem esse projeto de lei que equivale essas facções criminosas ao terrorismo. Tive conversando, né? Quem tá propondo esse projeto de lei é um deputado lá do Ceará, né? E eu tive conversando com o presidente da Uniproce, que é o Davi Leite, né? Um grande amigo, para incluir, inclusive, nesse projeto de lei, questões de ataques de DDoS também, incluir nesse projeto de lei esse tipo de covardia também que acontece com os provedores, né? Existem esses problemas das facções criminosas, mas também existe o problema crônico dos ataques de DDoS. Eu acredito que também deveria incluir nesse projeto de lei penas mais duras. Foi ideia aqui de um provedor aqui de Brasília, do Alclício. Alclício, obrigado aí pela contribuição. Nós já estamos
também já estamos falando aqui junto com o Davi da Unipros, lá do Ceará, para incluir também nesse projeto de lei que também é questões de ataques cibernéticos, né? Que é uma questão muito sensível para os provedores. Então fica registrado aqui, vamos acompanhar, e fica aqui também mais um registro para vocês provedores. Pessoal, as eleições de 2026 já estão chegando. As associações e os provedores devem se organizar para ter alguns padrinhos políticos, que para essas situações aqui e outras que vão surgir, a gente não sabe, mas vai precisar em algum momento de representatividade política, e inclusive no governo federal e no Senado, pois é lá que são discutidos esses temas de telecomunicações a nível nacional. Tá certo, pessoal? Não vamos deixar para a última hora, as eleições de 2026 já estão aí. E olha mais, pessoal, PGMC, Plano Geral de Metas e Competição, pode ser mudança em roaming, MVNOs, IoT e RAN sharing. Pois é, pessoal, eu acredito que tanto essa questão do PGMC como a questão de RUI, o PGMC é o Plano Geral de Metas de Competição e o RUI é o Regulamento de Uso do Espectro. Então, pessoal, essas duas matérias estão sendo discutidas e elas são primordiais para a criação de novos modelos de negócio e abertura do mercado para um mercado de redes móveis, né? Que hoje tem ali um grande só tá em nome de 3 operadoras aí esse mercado. Quando que vai abrir de fato, né? Falando de fato, não é em nome de MVNO, mas de fato um provedor regional poder utilizar o espectro e trabalhar como uma operadora móvel. Estamos esperando a Anatel abrir esse mercado, né? Já que ela preza tanto pela competição e pelo uso eficiente do espectro, aguardamos que a Anatel dê um parecer favorável para abertura e competição desse mercado, né, pessoal? Porque realmente é o que está faltando aí no fixo, né? Na banda larga fixo já existe uma competição muito acirrada e o móvel é o mar azul, só tem 3 empresas prestando serviço e de forma muito ineficiente. Nós sabemos aí que muitos municípios brasileiros hoje não tem nem cobertura móvel. Por que realmente então não fazer uma discussão para realmente abrir esse mercado? Como a Anatel já tem modelos de leilão que já aconteceu lá em 2014 que fez o leilão de forma municipal, grupos ali nos municípios. Por que não repete? Hoje o ambiente já está bem mais consolidado e mais maduro para esse tipo de ação novamente da Anatel. Alô, Anatel, não esqueça dos provedores e não esqueçam dos PPPs. E olha mais, pessoal, CGI critica a decisão da Anatel e alerta para risco no fim da norma 4. Pois é, pessoal, o CGI demorou para responder à Anatel à altura em relação ao fim da norma 4 e os impactos que ela podem gerar aí no setor de telecomunicações, que tudo que fundamenta a separação do que é internet e do que é telecom, que hoje está muito claro, e com o fim dessa norma aí, pode realmente azedar aí pro setor de telecom. E o CGI, Comitê Gestor de Internet, se posicionou sobre isso. Vou deixar aqui essa matéria para leitura na íntegra de vocês, o que o CGI se posiciona, né, sobre isso. E aqui também, além da questão do fim da norma 4, temos também aqui que o Comitê Gestor da Internet diz que o projeto de lei que altera o modelo de governança da internet no Brasil é insustentável. Pois é, pessoal, essas duas discussões, o CGI agora se posicionou de forma firme em relação a projeto de lei, né, que altera o modelo de governança e também sobre o fim da norma 4. Todas as associações e provedores devem acompanhar de perto isso daqui, porque muda toda a regra do jogo. E aqui a gente sabe que o modelo de internet do Brasil, ele é um sucesso, né? Nenhum lugar no mundo tem um ambiente de competição e penetração de banda larga como tem no Brasil. E olha que as condições aqui são muito diferentes. O Brasil é um país imenso, de dimensões continentais, né? E para realmente fazer um trabalho de conectividade num território tão grande como o Brasil é um desafio, né? E o Brasil é um modelo a ser seguido. Inclusive, a gente tivemos autoridades de Portugal aqui querendo saber como que a Anatel proporcionou o estímulo da competição de telecomunicações aqui. E agora, um modelo que é tão promissor e tão vencedor, agora eles querem mudar a regra desse jogo, né? Vou deixar aqui também, pessoal, na íntegra aqui o posicionamento do CGI em relação a esse projeto de lei também. Tem um da norma 4, vai ficar o da norma 4. O Comitê Gestor da Internet foi firme em relação a essas mudanças e todas as associações que eu conheço, e é unânime, ninguém quer que mude o modelo de como está hoje. Vamos ficar antenados, nós temos que ficar vigilante. Essa daqui também, pessoal, não deixo aqui de trazer esse gancho, também é uma questão muito importante dos provedores terem representantes, tanto na Câmara Federal como no Senado, para defender esse tipo de pauta. Vou reiterar e vou deixar registrado aqui de novo. 2026 está chegando. A sua associação está fazendo algum movimento para apoio político, para realmente ter representantes no Senado e na Câmara Federal já em 2026, nas eleições? Vamos fazer essa reflexão, viu, pessoal? É importantíssimo. Nós temos aqui representantes
representantes, né, na Câmara Federal e no Senado. E aqui tem mais um canal de comunicação falando que o CGI reage ao fim da norma 4 e ao PL, que mexe na comissão de internet. Aqui também tem uma perspectiva diferente de discussão. Todos esses links estarão aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, não deixa de se inscrever, é importante. Cada like que você dá aqui ou compartilhamento, ele impulsiona essa matéria e outros provedores, outras pessoas aqui que não estão acompanhando o nosso canal, se elucide e tenha consciência de tudo que tá acontecendo no nosso mercado de telecomunicações, tá certo? Não deixe de dar o joinha, de apertar o sininho e de compartilhar com aquele seu amigo provedor o que tá acontecendo no cenário de telecomunicações. E para finalizar, pessoal, olha lá, leilão antes de 2029 pode sobrecarregar investimento desconexo. Pessoal, isso daqui parece uma piada de mau gosto, né? O leilão que teve do 5G foi um leilão não arrecadatório, ou seja, as operadoras não tiraram o dinheiro do bolso para comprar as frequências. E aqui já que é mais um indicador que a Anatel deve abrir esse mercado de leilão, tem que fazer leilão, tem que abrir para os provedores, já que as grandes operadoras não têm poder de investimento, abre para os pequenos provedores fazerem. Nada mais justo, tem que acontecer e tem que abrir para os pequenos provedores, já que a Conexis, que representa as grandes operadoras, falou que não tem dinheiro para investir. Mas o povo não espera, a conectividade e a digitalização tem que acontecer independente do recurso desses caras. Abra, Anatel. Aqui está mais um indicador que a Anatel ela deve abrir a questão do espectro e da autorização SMP para os pequenos provedores. A Anatel não esqueça de incluir nas políticas setoriais os PPPs. É de grande importância e os provedores estão querendo essa oportunidade para entrar também no mercado de banda larga móvel. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de todos e a força que recebo. Desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até mais. Valeu!